Sabe, um estádio de futebol é muito mais do que só um campo, né? Hoje a gente vai ver como esses gigantes de concreto estão virando, na verdade, o centro de projetos enormes que mudam cidades inteiras e a vida de muita gente. Ok, mas o que está por trás disso tudo? Por que um clube de futebol que a gente imagina que só se preocupa com a bola rolando, de repente está investindo rios de dinheiro para virar um gigante do mercado imobiliário? É isso que a gente vai desvendar agora. Então, o nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, a gente entende a visão por trás disso. Depois, a gente mergulha nas regras do jogo lá no Reino Unido. Vamos ver o caso do Leeds United, que conseguiu o sinal verde, e também qual o preço que a comunidade paga nisso tudo. E, por fim, qual é o objetivo real de construir algo tão grande. Então vamos começar pelo porquê, né? A ambição aqui, olha, não é só colocar mais cadeira no estádio, não. O plano é, literalmente, construir pedaços novos da cidade em volta dele. O nome técnico para isso é regeneração liderada por estádios. É fácil de entender. Pensa no estádio como a primeira peça de um dominó gigante. A partir do momento que ele é construído ou reformado, ele começa a derrubar as outras peças. Surgem novos empregos, novas casas e a infraestrutura daquela área toda é renovada. E olha, o Manchester City resumiu essa ideia perfeitamente. O objetivo não é mais ter um estádio cheio só em dia de jogo. A meta é bem maior. É criar um lugar que atrai a gente o ano inteiro, 365 dias por ano. É algo que muda para sempre a cara de um bairro, como aconteceu em East Manchester. Só que, claro, como em todo grande jogo, tem regras. E para construir um projeto desse tamanho, você tem que conhecer muito bem as regras do planejamento urbano lá do Reino Unido. A grande bíblia disso tudo é o National Planning Policy Framework. Pensa nele como um grande manual de instruções que dita as regras de como o governo quer que as cidades da Inglaterra cresçam de um jeito organizado e sustentável. E na base de tudo isso, tem uma lei lá de 1990, o Town and Country Planning Act. Essa lei é a espinha dorsal de todo o sistema. É o documento que basicamente diz: você quer construir algo gigante? Beleza, mas você vai precisar de permissão e, mais importante, vai ter que provar que isso vai beneficiar a comunidade. O sistema funciona mais ou menos como um funil, sabe? Lá no topo está a política nacional, a visão geral. Aí isso desce para os conselhos locais, que filtram e criam planos específicos para a sua região. E só lá na ponta do funil é que os projetos individuais, tipo a expansão de um estádio, são avaliados, sempre com base nessas regras locais. Tá, mas e na prática, como é que isso funciona? Para entender melhor, vamos pegar o caso do Leeds United e a expansão do estádio deles, o Elland Road. É um exemplo perfeito de como dá para navegar nesse labirinto de regras e sair do outro lado com sucesso. Olha só que interessante. Desde a apresentação do projeto, em julho, até a aprovação final em janeiro, foram só 6 meses. Se a gente pensar no tamanho de um projeto desses, isso é um tempo recorde. E o que isso mostra? Que quando o clube faz a lição de casa direitinho e alinha o projeto com o que a cidade precisa, o processo anda muito, mas muito rápido. E o resultado de tudo isso? Um estádio para 53 mil pessoas. Isso não só coloca o Elland Road lá no topo, na elite dos estádios do país, como também abre a porta para a cidade de Leeds sonhar em receber jogos de uma Eurocopa ou, quem sabe, até de uma Copa do Mundo. Mas tem um número que para mim é o que mais impressiona. 29 milhões de libras. Essa é a grana que a economia de Leeds deve movimentar a mais todo ano por causa do estádio. E a gente não está falando só do clube. A gente está falando de mais empregos em hotéis, restaurantes, mais chances para pequenos negócios. É um ciclo de investimento que acaba ajudando a cidade inteira. Não é à toa que o presidente do Leeds disse que foi um dia histórico, porque para o clube essa aprovação não era só sobre concreto e vergalhão, era sobre garantir o futuro, o sucesso do clube pelas próximas décadas. Só que conseguir a aprovação é só metade da história. Essa autorização não é um cheque em branco, não. Na verdade, ela abre a porta para uma negociação super intensa. É aqui que o clube precisa mostrar, com todas as letras, que a comunidade local também vai ganhar com isso. É agora que a arte da negociação entra em campo. E a ferramenta principal para essa negociação tem nome, é o Acordo da Seção 106. Para simplificar, pensa nele como uma espécie de pedágio social. Se o clube quer construir, ele precisa pagar a comunidade de volta com melhorias que vão compensar todo o transtorno da obra. Coisas como parques, ciclovias, melhoria no transporte público. O caso do Crystal Palace ilustra isso muito bem. O clube não só botou dinheiro para melhorar transporte e ciclovias, eles tiveram que assumir uma responsabilidade muito mais delicada, muito mais humana, encontrar um novo lar para 6 famílias que iam ter suas casas demolidas.
Esse sim é o verdadeiro preço que se paga para construir um sonho desses. E a pressão, olha, era gigantesca. Uma fonte de dentro do conselho local deixou bem claro: o destino daquelas 6 famílias virou a peça que podia derrubar o dominó inteiro. Se o clube não resolvesse aquilo, não ia ter estádio novo. Simples assim. O risco era tudo ou nada. A solução só veio em janeiro de 2026. O Crystal Palace foi lá, agiu, comprou as casas e conseguiu realocar todas as famílias. Foi a prova de que, mesmo na hora do aperto, a negociação e a responsabilidade social podem sim falar mais alto. Foi assim que eles superaram o maior obstáculo do projeto. Ok. Então a gente já passou pelas leis, viu como funciona a aprovação, entendeu a negociação, mas tudo isso leva a uma pergunta central. No fim das contas, o que esses clubes querem construir de verdade? Qual é o grande objetivo por trás de tanto esforço, de tanto dinheiro? E quando a gente olha para os objetivos declarados de clubes como o Manchester City, o Leeds e o Crystal Palace, um padrão fica muito claro. A palavra futebol quase fica em segundo plano. O foco principal é criar lugares que funcionem o ano inteiro, que gerem empregos, moradia, espaços para a comunidade usar, muito além dos 90 minutos do jogo. Com base nesses casos, especialistas até criaram uma espécie de manual de boas práticas. E a lição é bem clara. Não adianta só construir. A vitória de verdade é quando você consegue conectar os moradores da região com os novos empregos, quando garante que vai ter moradia acessível e, talvez o mais importante, quando dá voz para a comunidade nas decisões. É isso que transforma uma simples obra em regeneração de verdade. E isso tudo deixa a gente com uma última reflexão, né? Nesse jogo tão complexo que tem de um lado o lucro do clube, do outro o desenvolvimento da cidade e, no meio, o bem-estar da comunidade. Quem é que marca o gol da vitória no final? A resposta talvez dependa muito de para qual desses times a gente está torcendo.